Amados irmãos, o nosso coração está alegre, a nossa alma está firme, recebendo nesse instante o Espírito de Deus, a sua presença operosa, nos edificando e preparando o nosso coração para os desafios que temos nos anos vindouros. Nós estamos neste tempo, não por acaso, vivendo a época das grandes mudanças que vão ocorrer na Terra. E por isso mesmo, ao tratarmos de assuntos relacionados com o fim dos tempos, nós precisamos estar com os nossos corações bem abertos, os nossos ouvidos dilatados, para perceber a palavra do Senhor, para nos revestirmos convenientemente das realidades que Deus está nos mostrando. Naquele dia, naqueles momentos difíceis que se apresentarem diante de nós, nós temos que estar preparados. Portanto, longe de qualquer um de nós que pertence a este rebanho, ficarmos assustados, consternados, preocupados ao tratarmos de assuntos tão graves. Seria o mesmo que alguém soubesse de uma guerra que está perto de acontecer e a autoridade esconder da população, que vai ser surpreendida e pega despreparada para enfrentar essas lutas. Assim também devemos ver esse final dos tempos, não como o fim do mundo, mas como um período de grandes mudanças para a chegada do reino de Deus na face da terra. Infelizmente, a teologia tradicional, ela trata o fim do mundo como o fim das coisas. E a teologia tradicional, ela encheu o coração dos homens de temores em relação a essas mudanças, medos. Porque diz que o mundo vai acabar em fogo, que os crentes serão levados de uma forma sobrenatural para as regiões celestiais. E uma série de outras fantasias que a nossa inteligência não consegue entender. E coisas e ensinamentos que devem ser repelidos, rejeitados por nós, porque somos filhos do Altíssimo. E entendemos que o nosso Pai está trabalhando na construção deste mundo, na edificação desta terra, deste lugar, há muito tempo atrás, irmãos. Desde quando o mundo começou a se formar, materialmente, para depois, quando as condições fossem favoráveis, as almas pudessem nascer, pudessem aparecer os animais, as plantas e tantas coisas lindas e maravilhosas que Deus vem elaborando ao longo dos évos, das passagens, dos séculos, dos milênios, para chegarmos onde estamos. Por que razão Deus iria consumir a terra em fogo para levar alguns crentes para morar com Ele na eternidade? Então, irmãos, o povo de Deus precisa ter a luz do entendimento. As Escrituras, quando nós nos atentamos para a palavra do Senhor, utilizando a nossa inteligência, pedindo ao Espírito que se revele a nós, nós começamos a perceber que não há destruição de coisa alguma. As próprias Escrituras dizem que a terra seguirá o seu curso, embora nós venhamos a viver uma situação que só vai ter uma vez, de tão grave, de tão séria. Também a mesma palavra intercede a favor destas ideias quando Jesus diz que se Deus não tomasse partido das confusões que o homem vai criar, certamente não ficaria nada vivo. Isso nos mostra que haverá guerras, destruição em muitos lugares, contaminação do mundo com radiação de bombas, de coisas loucas que o homem produz para levar multidões à morte. Esta é uma realidade que nós não podemos fugir. Haverá fomes, falta de alimento, nós vamos precisar aprender a sobreviver de uma outra forma, sem ir lá no supermercado comprar comida. E nossa alegria vai continuar sendo a alegria de ir no shopping passear, ou da gente ganhar um bom salário, ou de termos um
um sucesso nos nossos negócios no final do mês, nossa alegria não pode ser essas coisas, porque isso sim vai entrar em colapso. Haverá uma grande confusão. Tivemos aí recentemente uma greve de caminhoneiros no país e muita gente ficou assustada. Por quê? Porque o mundo está em cima de um fio tênue, fácil de ser rompido. Falta comida, falta gás, falta isso, falta aquilo. Daí a pouco, segue mais 15, 20, 30 dias, o país entrava numa noite escura. Por quê? Porque o sistema que o homem criou é um sistema falho. É um sistema que está assentado sobre a areia, dizia Jesus. E as tempestades, que são essas coisas advindas da conduta indevida das pessoas, podem chegar e pode pôr a casa abaixo. O que é o fim do mundo? É uma crise humana. Uma crise da humanidade, dos homens que pensam que sabem fazer o que eles não sabem. É isso. Vai afetar todos nós, assim como a greve dos caminhoneiros não afetou todos nós? Crentes, descrentes, judeus, ateus, brancos, negros, gordos, magros, feios, bonitos. Afetou todo mundo. A crise que vem sobre a humanidade, que o Senhor chamou de fim do mundo, é uma crise do homem, não é um castigo de Deus, não é nada religioso. É uma crise da humanidade. É assim que nós precisamos interpretar as Escrituras, para que a nossa inteligência perceba a realidade de Deus, e não as fantasias dos homens, que estão aí enfiadas nas igrejas, enganando multidões. É necessário a gente se firmar no nosso entendimento, na nossa fé, nas nossas Escrituras, para que a gente enfrente esse tempo com coragem. É melhor. Senão nós vamos ficar desesperados. Bem, hoje o nosso pregador, na sua exortação, tratou aqui da vinda do Senhor, uma passagem que está na segunda carta do apóstolo Pedro. E Pedro aqui fala de muitas coisas, mostrando que nós precisamos alargar o nosso entendimento para compreender a história. Diante dos homens escarnecedores, que dizem que sempre se falou das crises do mundo, do fim dos tempos, do Apocalipse, mas isso nunca veio. Desde os tempos de Jesus já se fala no fim do mundo e ele nunca aconteceu. O apóstolo nos ensina aqui que há um tempo diferente entre esse que corre aqui no mundo que nós vivemos e o tempo que corre na eternidade. E que as coisas se passam dentro de um programa. Existe um planejamento de Deus. E ao olharmos as Escrituras, e nós não conhecemos as Escrituras, o povo reza, ora, faz promessa, mas louva a Deus, canta, faz, acontece, paga dízimo, faz oferta, mas o povo desconhece as Escrituras. O povo não olha para as Escrituras com inteligência, com interesse. Examinando as Escrituras, nós percebemos que esta crise do fim do mundo está prevista desde a história antiga, antes de Jesus vir ao mundo. O profeta Daniel já falava desta crise, o profeta Isaías já falava dessa crise há 750 anos antes de Cristo. Então não é uma surpresa para nós, nossa, o mundo vai acabar, mas já se fala disso há muito tempo. É nós que somos ignorantes. Nós é que fomos mantidos na ignorância e sob esse manto que a igreja colocou diante de nós, tampando os nossos olhos e dizendo que você não precisava fazer nada. Os padres faziam por nós. Os pastores continuam fazendo por nós. E nós vamos à igreja, pagamos o dízimo, fazemos uma oferta e achamos que está tudo bem. Não está tudo bem. Estamos mergulhados na ignorância. A ignorância é a mãe de todos os sofrimentos do homem, irmãos. Em relação às Escrituras também. Basta ser um iniciante no estudo das Escrituras para você perceber que há algo profundamente errado dentro das igrejas. E nessas pregações que esses homens fazem. Basta ser iniciante, você não precisa nem ser doutor em Escritura. Basta ser iniciante e olhar para os textos bíblicos como se você estivesse lendo a história. Você vai perceber que essa grande crise está prevista há muito tempo. Se está prevista, está no plano de Deus. Você sabe de algum lugar para a gente fugir dela? Se você souber, manda para cá o endereço. Porque vai acontecer no mundo inteiro. O Senhor diz, não tem onde enfiar. Os homens vão enfiar nas cavernas, nos buracos. E dizer, Senhor, faz os montes cair sobre nós. Afinal de contas, nós não suportamos mais a tua ira. Em todos os lugares, essas coisas vão de acontecer. Não é uma questão religiosa. Esquece disso, irmãos. Esquece disso. Isso aqui é um Deus vivo que se revela a nós, homens inteligentes e mulheres. Nós somos filhos do Altíssimo, nós somos deuses. Precisamos tomar consciência dessas realidades.
Nós vamos povoar o mundo novo, a nova civilização. Os nossos filhos, os nossos netos, eles vão morar no mundo novo. E esse futuro depende do nosso esforço também, porque nós somos a semente dessa nova geração. Nós precisamos ensinar nossas crianças sobre o futuro que virá. Quando chegar a crise, nós precisamos saber consolar os nossos jovens e mostrar que é só uma travessia difícil, que o mundo vai continuar existindo. Aqueles que dizem que o mundo vai ser destruído, que vai acabar em fogo e tal, estão conspirando contra esta humanidade nova, contra essa civilização dos profetas. Fartamente argumentado pelos profetas. Uma nova terra se estabelecerá, novo céu se estabelecerá em torno desse mundo. Palavra do profeta Isaías, palavras do profeta Daniel. Vamos dizer que eles estavam falando uma inverdade? Não é possível, irmãos. Ou cremos ou não cremos. Se cremos, nós precisamos saber em que nós cremos, para nós não sermos levados com as mentiras da multidão, com pessoas que são religiosos apenas de aparência, são pessoas hipócritas, dizia Jesus, levados por falsos líderes, por falsos pastores, homens que estão ali enganando multidões. Nós não podemos correr o risco de ser levado com essas multidões. O Senhor nosso Deus, Ele quer nos revelar a verdade eterna. Nós precisamos saber quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo nesse mundo, por que sofremos, qual é a causa do pecado do mundo, por que o mundo está nessa grande confusão. Irmãos, vocês têm mesmo certeza, olhando para as notícias, que as coisas estão indo bem? Alguém em sã consciência pode dizer que esse mundo está indo num estado de equilíbrio? A grande confusão que está se formando em todos os países. Desarranjo de toda a ordem. Desentendimento entre os grandes líderes, entre as pequenas nações, revolução, revolta, confusão de conceitos, inversão de valores, uma grande confusão está se formando. Quero ver eles arrumarem agora a confusão que eles aprontaram. Plantaram uma erva daninha, chamada liberdade. Liberdade, disseram e convenceram as pessoas que elas podem fazer o que quiser. As pessoas acreditaram. Vamos agora tirar a liberdade deles. Irmãos, a liberdade, ela só é liberdade se nós observarmos as regras. Liberdade que não observa as regras não é liberdade. E não estamos falando aqui das regras dos homens. Nós estamos falando aqui das regras do Criador. Tem regras, você não sabia que tem regras? Não disseram para você? Não, não disseram. Culparam o diabo. Diz que você não tem problema nenhum, é o diabo que faz você pecar. Conversa. Você é responsável pelos teus atos, pelas coisas que você fez, pelas coisas que você não fez, pela sua preguiça, pela sua indiferença, pelo seu desinteresse pelas coisas celestiais. E certamente você colherá os frutos da sua indiferença. Amados, desde Moisés, 1.300, 1.400 anos antes de Cristo, o Senhor disse o seguinte: eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Eu sou o Senhor, eu faço as trevas, eu faço a luz, eu faço o bem, eu faço o mal. Isso é a palavra de Deus. Ou do emissário dele, né? O nosso Deus, o eterno Deus, não se manifesta na criação. Ele tem os seus emissários. Mas, conforme Moisés escreveu, era o próprio Deus vivo, falando através de um emissário. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas, escolhe o que você quer. Hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, escolhe. É mau este Deus? O Deus que reveste a sua vida de bênçãos, que reveste as suas vidas de coisas maravilhosas. Irmãos, a nossa irmã de São Luís, a pastora Wander, foi a Israel, ficou 10 dias viajando de Israel, viajou por todo o país. Impressionante, o deserto. Eles plantam coisas lá, tudo irrigada. Ela disse, é uma sequidão. Nós vivemos numa terra que mana leite e mel. Em qualquer lugar que você plantar uma plantinha, uma fruta, nasce. Não é? Os irmãos chegam aqui, às vezes, colhem laranja, amoras. Pastor, olha, nós trouxemos para o senhor uma terra como nós vivemos, nós estamos cercados de bênçãos.
de gozos, de maravilhas. Este Deus maravilhoso, quando coloca diante de você o bem e o mal, diz, olha, escolhe o caminho que você quer seguir, escolhe. Ele não está obrigando você, não. Ele escolhe. Você vai escolher o quê? Você vai dizer, não, Senhor, não quero saber do Senhor, eu vou tocar minha vida sozinho, do jeito que eu acho. O Senhor fala, pois vai firme. A morte está lá na frente esperando. Já pensou nisso? Já pensou que você vai morrer? Ninguém pensa em morte. Por quê? Porque como as igrejas não sabem o que é a morte, ninguém fala da morte. Fica todo mundo ali só da vida, falando da vida. O sujeito fica velhinho, acabado, se arrastando. Oh, ele está se divertindo, vai dançar o velhinho e tal. Ele fica ali dançando, tá, pensando que ele vai viver muito tempo mais. Não vai. A morte está esperando ali mais alguns anos. Ele vai ser tragado. E o que ele vai encontrar do outro lado? Já pensou nisso? Os irmãos não pensam na morte. Ah, vai desaparecer, vou sumir depois da morte, não vou existir mais. Deve ser terrível alguém que pensa assim, quando vai chegando perto da hora. Quando ele vê que a sua vida vai partir, o indivíduo entra em desespero. O Senhor quer te dar a vida. O Senhor quer esclarecer você sobre a vida, a morte, a ressurreição, a eternidade das coisas. O grande plano que Ele tem, não para este mundo, para todo o universo criado. As estrelas, as galáxias e todas essas coisas. Este é um Deus maravilhoso. Ele quer te dar a eternidade da vida, a existência em todos os lugares e tempos que você possa imaginar. E para você não ficar triste, Ele cerca você de um país que mana leite e mel como esse nosso Brasil. Abundantemente. Você entra nessas estradas aí que é verde para todo lado. É certo que nós estamos passando um período de seca. Por favor, não venham reclamar. Os irmãos gostam de chegar, pastor, mas está uma seca, não é? Pois é, mas é normal. Nós estamos no período da seca. As plantas precisam ficar secas para poder renovar. Daqui a pouco chega a chuva, vem a brotagem, vem os frutos. Abundantemente. Esse país é maravilhoso. Nós somos abençoados. Eu gostaria de ver que se esses brasileiros que vivem aqui hoje, nesse lugar, fossem morar num lugar deserto como é Israel, e tivesse que, para plantar um pé de laranja, você tem que gotejar ele o ano inteiro para poder dar fruto. Eu queria ver como é que é. Aqui não, irmão. É abundante. Então nós precisamos ouvir este Deus. E saber que este Deus quer alguma coisa com cada um de nós. E o que Ele quer? Quer seu dinheiro? Imagina, a sua prata, o seu ouro. Você acha mesmo que Deus precisa do seu ouro, da sua doação, do seu dízimo? Ah, acha mesmo? Você não conhece o nosso Deus. É Senhor de tudo, de todas as coisas, irmãos. Ele só quer que a gente creia em Jesus Cristo, só isso. Amém? Por quê? Porque Jesus é o laço que nos liga à mente divina. Jesus nos tira da escuridão, nos põe em contato com a mente de Deus. Ele nos concede a eternidade. A eternidade não é um lugar, a eternidade é uma posição de espírito, é uma postura de espírito. Você recebe a eternidade perdida quando você foi criado. E a partir de então, começa a sua experiência com Deus. As suas vidas com Deus. De alegria, de realizações, de muitas coisas. Você não pode nem imaginar o que Deus tem para você. Estamos dando os primeiros passos. Os primeiros passos. Numa caminhada que ainda vai durar muitos bilhões e bilhões de anos. O Senhor está nos chamando para Ele, para a gente entender tudo que está diante de nós. Quer nos fazer homens e mulheres sábios, é isso que Deus quer nos fazer. É entristecedor ver as pessoas crerem sem saber de coisa alguma. Quando nós pegamos o livro de Salomão aqui atrás, foi escrito lá, Davi, 950 anos, talvez 800 anos antes de Cristo. Salomão, livro de sabedoria, Eclesiastes, Provérbios. Irmãos, a profundidade do que foi revelado a estes homens, a sabedoria que se aplica à nossa vida, como viver, como criar os filhos, como a mulher deve se posicionar diante do marido da mulher. Vem Jesus, revela a nós a eternidade da nossa existência. Vem Paulo e desdobra todas as consequências de se saber de coisas tão profundas. Como eu posso dizer não a este Deus? Não posso. Com este Deus nós não precisamos ter medo de nada, não, irmãos. De nada. Pode vir guerras, pode vir doença, pode vir o que for.
Porque o meu Deus disse que a peste vai chegar na casa do meu vizinho, mas não vai entrar na minha tenda. O meu Deus. Agora o Deus do meu vizinho eu não sei quem é. Se for o Deus de Israel, a peste não vai entrar na casa dele também. Mas na casa do ímpio, a peste vai entrar. Porque isso está previsto na transformação desse mundo, para que seja separado aquilo que serve e aquilo que não serve. Aqueles que têm boa vontade daqueles que são preguiçosos. Os que são preguiçosos serão levados. O Senhor vai arrumar depois essa gente em outro lugar. Com certeza. Com certeza. As ferramentas de Deus modificam as almas. Uma temporada no inferno, uma temporada nas regiões da morte, e a alma fica uma seda. Passa lá uma meia eternidade no inferno para você ver, depois você sai de lá, você sai um santo. Então Deus tem as suas ferramentas, não pensa que tem alguma coisa errada no universo. Não, tem não, viu, irmãos? Tem não, está tudo certo. Diabo, demônio, maus espíritos, inferno, morte, todas essas coisas são obras do Senhor. Eu quero lembrar vocês, ele disse, eu faço o bem, o mal, as trevas e a luz, eu sou o Senhor, faço todas as coisas, para a gente saber que tudo está imerso na mente do Criador. Tá bem? Deus é espírito, viu? Não é na mente de um homem não, tá? Só para você saber. Vamos dar uma olhadinha aqui na Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21. Eu penso que os irmãos já tiveram oportunidade de visitar uma prefeitura para alguma coisa. Não sei se todos, mas alguns irmãos devem ter andado por lá para falar com o prefeito, para falar com alguma autoridade. Penso que sim. Não é comum nós entrarmos numa sala onde tem a foto de todos os prefeitos que a cidade já teve. Não é verdade? Penso que também é assim em Brasília, lá no governo federal, etc. O que nós entendemos quando nós olhamos para aquelas fotos ali daqueles homens, uns mais velhos, mais perto dos nossos dias e tal, nós entendemos que todos aqueles homens contribuíram para que a cidade chegasse aonde ela chegou. É isso, irmãos? É isso. E ficamos honrados e felizes e satisfeitos de saber que muitos homens estiveram trabalhando para que a cidade pudesse chegar aonde chegou. Esse é o mecanismo da vida. Nós honramos aqueles que trabalham para a edificação da nossa cidade. Muito bem. Desde Isaías, passando por Jesus e chegando aqui João o Evangelista, o mundo novo, a nova humanidade, é conhecida como a Nova Jerusalém, como se ela fosse uma cidade santa. Haverá um lugar lá com uma cidade chamada Nova Jerusalém? Possivelmente não. Na nova humanidade. Assim como esta mesma escritura chama esse mundo profano de confusão, ilusão e mentiras de Grande Babilônia, a cidade do pecado. Isso está em toda a profecia, está aqui. Facilmente perceptível por quem estuda. Não existe uma cidade chamada a Grande Babilônia. Não existe essa cidade, mas ela representa a humanidade pecadora com as suas ilusões, com seus enganos. Nova Jerusalém é o mundo novo, a nova humanidade, uma humanidade sem doenças, sem guerras, sem fome, sem pestes. Sinto muito, mas sem propriedade privada. Você não vai ter coisas suas. Tudo é de Deus. Estranho, estamos acostumados a ter nossa casa, nosso carro, nosso isso, nosso aquilo, mas fique tranquilo, nós vamos arrumar para você a casa que você quiser. Palácio, você quer quantos cômodos? 15 quartos, 50 quartos, apartamento, jardim, não sei de que tamanho. Por favor. Né? Não se esqueça que você vai ter que cuidar, porque não vai ter empregado. Então você pede uma casa razoável, porque senão você vai ficar o dia inteiro cuidando da casa. Né? Então a gente vai arrumar a casa que você quiser. Carro, se você quiser, vai ter bastante, vai sobrar muito, né? Depois do fim dos tempos. Vai ter carro à vontade. Pode pegar, levar o quanto você quiser. SUV, não sei de que letra, põe o que você quiser, pode levar. Vai estar tudo à disposição dos irmãos. Ai, meu Deus, como é que eu vou viver num mundo sem dinheiro? O sujeito fica assim, olha como nós estamos doentes, pensa bem. O que vamos fazer sem dinheiro? E se não tiver um pobre para eu me sentir rico?
Um sujeito doente para eu me sentir saudável. O mundo é esse, que está aí fora é isso, né? Tem que ter essas diferenças, senão eu não me sinto bem. O mundo novo será um mundo sem essas coisas. Mas, evidentemente, esse espírito de medo, de incerteza que está no nosso coração, ele não existirá mais. Estaremos em paz, sabendo que todas as coisas são nossas. E você não será impedido de gozar nenhuma coisa, pode desfrutar à vontade. Juntos construiremos um mundo de paz, de convivência entre irmãos. Colocaremos fim na fome do mundo, na injustiça das casas que não existem, das pessoas que não têm onde morar. De países que estão mergulhados na fome, na injustiça, na indiferença dos grandes países, dos ricos países do mundo. Essa injustiça, a humanidade chora, diz o apóstolo Paulo na sua palavra. Ela chora, porque ela está sofrendo. E tem muita gente por aí, os donos do poder, que faz de conta que não está acontecendo nada. Eles continuam se divertindo, passeando, iates para todo lado, correndo de carro, não sei em quantas velocidades, enfim, eles acham que está tudo bem, é tudo festa, futebol, ídolo, milhões, bilhões, sabe-se lá quanto de dinheiro roda no meio dessa gente. Para eles está tudo certo, enquanto a humanidade está chorando de desespero pelo sofrimento de multidões que sofrem de uma maneira injusta perante um mundo pecador, que não se interessa pelos homens, que se interessa mais pelo lucro. Estou dizendo alguma coisa que não é verdade aqui, irmãos? O pastor é a favor do comunismo. Não, não sou a favor do comunismo. Mas, infelizmente, no mundo futuro, não haverá propriedade privada, você não vai ter bens. Embora você tenha todos os bens. Eu costumo dizer aos meus filhos lá em casa, brincando, que eu sou o sujeito mais rico do mundo. E meu pai é dono de tudo. Tá certo que eu não tomei posse ainda. Não é, irmãos? Na verdade, tudo é nosso, do nosso pai. Não é verdade? Então, assim será o mundo novo, a nova Jerusalém, esse novo mundo que nós esperamos, seja estabelecido logo depois da grande confusão. Aqui na descrição, aqui, eu quero que os irmãos me acompanhem, Apocalipse 21, a partir do versículo 9, só para a gente concluir. Quando o apóstolo aqui, no seu transe profético, ele fala de anjos, de potestades, e de toda a tragédia que acontece no mundo, aqui ele já está no período após a tragédia, né? Para falar agora da nova Jerusalém, do novo mundo. A palavra diz assim no versículo 9, veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, eu mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. O que é a mulher do cordeiro? A nova cidade, a nova Jerusalém. A esposa, a noiva do Cristo, aqui numa visão mais da igreja, né, que é muito mais profunda, mas dá para a gente entender. Infelizmente não é a igreja. Os pastores inventaram que a noiva de Jesus é a igreja, que Jesus vem buscar a noiva dele. Conversa. Isso não tem base nas escrituras sagradas. Não tem base. Olha o que está escrito aqui, ó. Mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Desce para onde? A cidade desce para onde? Aqui para a terra, meu amigo. O projeto está no céu, descendo para cá. Já está sendo construída a nova Jerusalém. Você acha que isso aqui é o quê? Estamos trabalhando. Pensa que você não está participando? Você lá com o seu serviço, seu comércio, sua profissão, você acha que você não está contribuindo para a construção da nova Jerusalém? Pensa assim. Não trabalha para ganhar dinheiro, não. Trabalha para o futuro desta humanidade. O que você faz, não importa que tipo de serviço, qualquer ocupação que você faça, pense que você está colocando um tijolo na construção dessa cidade, irmãos. É projeto de Deus, está no céu, vai descer para a terra. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, a nova Jerusalém não desce para o inferno. Não desce para um lugar estranho, desce para a terra. Isso quer dizer que a terra vai continuar aqui, não vai ser destruída. Os irmãos percebem? Isso significa o quê? Que o Cristo de Deus, o Senhor nosso, sob o poder do nosso Pai, está estabelecendo as coisas na terra. Os irmãos perceberam que isso não é religião? Não é religião, irmão. É outra coisa. É ciência de Deus. É conhecimento da eternidade.
Entenda isso e você vai entender todas as coisas que estão acontecendo. A cidade tinha a glória de Deus, versículo 11. A sua luz era semelhante ao brilho de uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Esta cidade tinha um grande alto muro com 12 portas. Presta atenção agora, nas portas havia 12 anjos, ou espíritos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Os irmãos, lembra das fotografias que eu disse lá, que aparecem no salão da prefeitura? De quem foi que fez? Quem foi que fez a cidade? Ele está mostrando a cidade, como ela vai ser, e quem são os responsáveis por essa cidade. Nessas portas estavam os nomes das tribos dos filhos de Israel. Nós não podemos dizer que os judeus não participam. Eu disse não participam, não é não participaram. Os judeus continuam fiéis a Deus, embora não entendam muito bem Jesus. Mas tudo bem, ao seu tempo eles vão entender. Porque essa é a vontade do eterno Deus. Está escrito na profecia. Do lado do levante, versículo 13, tinha 3 portas. Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas, que são o nome das tribos. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. Dá uma olhadinha quem que é os 12 fundamentos aí. Nele estava escrito o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Percebe a interação? São os personagens que contribuíram e contribuem ainda, porque eles continuam existindo, com a construção da cidade. Vamos dizer, são os prefeitos, né, os governadores e tal, os homens que contribuíram para que a cidade possa ser estabelecida. Aquele que falava comigo, versículo 15, os irmãos estão aprendendo a interpretar a profecia. Não tem mistério nisso? Presta atenção, é fácil. Não é complicado, não. Aquele que falava comigo, que era o anjo, tinha uma cana de ouro que era uma trena. Cana é trena, é como se fosse uma trena, que você vai medir uma coisa. Tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. O seu comprimento era tanto como a largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem. Quantas são as testemunhas do Cristo, segundo Apocalipse? 144.000. Então ele está falando aqui de 144.000 homens que vão ser testemunhas do Senhor na época do fim. Isso está no Apocalipse. Então, irmãos, esta visão celestial quer nos mostrar que o trabalho de se construir o futuro depende de todos nós e depende de muitos outros homens que nem conhecemos ainda, que vamos conhecer certamente, ou não. É claro que nós vamos encontrar os apóstolos. É evidente que eles vão estar entre nós. É evidente que nós vamos encontrar Moisés, os profetas. É o nosso povo. São os líderes do nosso povo, irmãos. Se somos eternos, é evidente que um dia nós vamos estar com eles. E vamos compreender que nós estamos juntos na construção desta humanidade futura há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. O que nos parece lógico. Por que nós estaríamos aqui vivendo essa vida medíocre nossa? Acha uma resposta para mim. Você acha mesmo justo você viver bem e o teu irmão viver mal? Você tem o que comer e seu irmão passa fome? Você nasce perfeito, o outro nasce todo torto. Você acha mesmo que está certo essa criação? Só se Deus fosse injusto, imperfeito. Algo eu ainda não compreendo muito bem. Quando eu começo a entender o plano de Deus, então, nós sabemos que a enfermidade é produto da ignorância, da alma. E ela precisa passar por aquilo, para que se aperfeiçoe. Melhor sofrer aqui na terra, na carne, do que sofrer no inferno. Os irmãos concordam? Aqui a gente toma um remédio, a gente vai no médico, a gente dorme, toma um calmante. Lá no inferno não tem isso não. Pensa que é invenção, que é história para botar medo nas crianças? Não é não, viu? Não é não. Pede para Deus uma hora te levar lá perto. É uma região espiritual.
levar você lá perto. Não entra lá não, só chega perto para você sentir o vapor que vem lá de dentro. A coisa é de dar desespero, irmãos. Quem foi lá perto já sabe que é um lugar terrível. E Deus quer que a gente vá para o inferno? É claro que Deus não quer. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é alegria, paz. Mas se a alma faz o que não convém, se ela não busca arrepender-se dos seus pecados, se ela não se interessa por nada que é de Deus, é evidente que o castigo está esperando para a correção, não para a morte. Para a correção. Mas dói, demora. Fome, sede, ranger de dente, não dorme. Dia e noite sem dormir. Entra. Será que tem noite lá no inferno? Nem sei, irmão. Deve ter um trem lá que informa que é o tempo, mas dizem que o sofrimento é tão grande que parece que é eterno, não acaba nunca. Você quer parar num lugar desse? Não é religião, não é história de padre nem de pastor para pôr medo em criança. Não é, isso é uma realidade. Porque é o estado mental. Se você é um morto na terra, você não tem vida, não tem preocupação com ninguém, você é um sujeito cheio de ignorância, você é um sujeito cheio de maldade, a sua mente está carregada do mal. Quando morre o corpo, claro que ela não sobe. Ela vai para as regiões semelhantes ao que tem dentro de você. Por isso nós precisamos nos arrepender dos males que nós fizemos. Não tem problema nenhum, você se arrepende, pode ser o maior pecado do mundo, pode ser um pecadão de todo tamanho. Jesus aguenta firme, mas você precisa mudar a tua vida. E dizer, Senhor, a partir de hoje eu vou andar junto contigo. Vou mudar minha vida, vou abraçar a tua causa. Jesus não quer nada de você, meu irmão, nem um tostão. Toda essa conversa de dinheiro que tem por aí, isso é coisa de homens. Deus não precisa de nada que é do homem. Ao contrário, nós é que precisamos. Precisamos muito. Só para a gente concluir, vamos soltar para o versículo 22 e fazer a conclusão da leitura. Olha, preste atenção. Nessa cidade, verso 22. Apocalipse 21, versículo 22. Não vi nenhum templo nela. Não havia templo na cidade. Ele olhou, não viu templo. Então não vai ter igreja, viu, irmãos? Tem gente que gosta, mas não vai ter. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Os profetas dizem lá, Ezequiel, quando o mundo novo chegar, Deus vai andar no meio do povo. Claro que não vai ter um homem andando lá no meio, eu sou Deus. Não vai ter isso lá. Deus vai estar vivendo no nosso coração. Amém? Em comunhão plena com a mente divina. E a nossa vida será em plenitude. Viveremos em paz, felizes, realizados. E construiremos o futuro. Há muita coisa para construir no futuro, irmãos. Eu gostaria muito que vocês entendessem que Deus não está simplesmente povoando esta terra. Ele está povoando o universo. Entendeu? Não tem só esse lugar, não. Tem muitos lugares habitados por outros seres como nós. Seria estranho que no mundo distante daqui, onde há vida, o homem seria dotado de 3, 4 cabeças e um monte de chifrinho. Claro que não, porque o Deus é o mesmo. Eles são semelhantes a nós. Pode ser que o mundo esteja no estado mais atrasado, mais selvagem, e eles então serão barbudos, meio assim e tal. E pode ser que é um mundo mais adiantado que o nosso. Um pouco mais adiantado, não muito, porque não há muitas diferenças na criação. Aí nós vamos ver pessoas mais delicadas, talvez mais bonitas, formas mais perfeitas. Mas serão homens e mulheres, como nós. Este Deus é maravilhoso. Nós precisamos entender isso, irmãos. Aí a gente para de viver como vermes. A gente para de mentir. Porque como pode ter lugar a mentira diante de uma maravilha dessa que está revelada? A traição, o apego excessivo aos bens da terra, materiais. Para que eu vou me apegar a riqueza, juntar dinheiro? Para quê? Eles vão sumir com o seu dinheiro. Pior, se você for de Deus, não vai nem usar. Então não se preocupe tanto. Senhor, nos ajuda a pagar as contas, as despesas, está de bom tamanho. O que nós temos no banco celestial, ninguém acaba. Tá bem? Não se preocupem com a vida desta forma. Então não havia templo nesta cidade, porque o templo é o Senhor nosso Deus e o Cordeiro. A cidade não vai precisar de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus vai iluminá-la e o Cordeiro será a sua lâmpada.
Quer dizer, isso tudo é uma figura daquilo que haverá para iluminar a terra. O conhecimento do Senhor encherá o mundo. Todos saberão quem é o nosso Deus, quem é o Cordeiro, quem são eles. Todos saberão, desde o menor até o maior. Há uma passagem que diz assim, que ninguém vai precisar mais ensinar ninguém, porque todos vão saber. Isso vai ser muito bom. Penso que viver como irmãos, desfrutando abundantemente da vida, todos nós, de uma vida diferente dessa vida maluca que nós estamos vivendo, né? Porque somos doentes. Percebeu que nós somos doentes? Doentes. Estamos acelerados. Tecnologia, telefone celular, mensagem para lá, mensagem para cá. É uma loucura isso, irmãos. A esperança é que o Senhor diz, quando chegar o tempo eu vou limpar vocês de tudo isso. Tirar toda essa sujeira que tem em vocês. Nós vivemos uma vida artificial. Nós desprezamos a obra de Deus, nós desconhecemos a natureza de Deus, somos indiferentes à beleza de uma flor. Uma formiguinha que passa ali no chão, nós não vemos a grandiosa obra de Deus nela. Não é o passarinho que está cantando, a pessoa que está caída na calçada, um animal abandonado, doente. Somos indiferentes, estamos acelerados por um espírito, uma coisa que tomou nossa mente, se apodera de nós, tira nossa naturalidade, nos faz pessoas enfermas, gravemente enfermas, em termos espirituais. Precisamos muito da ajuda de Deus. Nós queremos pedir ao nosso Deus que tenha compaixão de nós. As nações das pessoas salvas, acompanha que já estamos concluindo, versículo 24. Andarão à sua luz, a luz do Senhor. Os reis da terra trarão para ela, para essa gloriosa cidade, a honra, toda a honra e glória. As suas portas não se fecharão jamais, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só aqueles que foram chamados, os escolhidos, que têm o seu nome no registro da contabilidade divina. Sabe o que é o livro da vida aqui, irmãos? Só para você entender, tem um escritório lá em cima, tem um sujeito, um anjo sentado, que cuida da contabilidade da terra. Você se arrependeu, resolveu andar com o Senhor, teu nome vai lá. Caiu na vida, não quer saber mais, vai lá e apaga. Você que sabe. O anjo está só de olho. Livro da vida chama. Vamos tratar a coisa assim no ponto de vista humano para você entender. É bom que o seu nome esteja aqui no livro da vida, viu, irmão? Porque ficar fora dessa cidade não vai dar, não. Tá bem? Deus nos abençoe. O Espírito Santo nessa noite possa vir sobre nós, sobre os irmãos que recebem a palavra nas outras cidades, e Ele faça uma limpeza no nosso coração, tira esse espírito de loucura que está no momento atormentando o povo, de desespero, angústia, aflição. As nossas mentes estão aceleradas, sem paz. Precisamos da paz do Senhor, que ela venha sobre nós. Em nome de Jesus, amém.